galera, tá começando aqui mais um episódio do Azulcast. Hoje o assunto é sobre futebol de campo. Nada melhor discutir isso com o nosso convidado. Oi, tudo bem, pessoal? Meu nome é João Pedro, sou aluno do primeiro ano 5. É um prazer te ver aqui. Um prazer, Andrei. Puxa a vinheta. 2, 3. O futebol, ele é muito importante pro Brasil em si. Mas de onde que ele surgiu? Em meados de que ano? Bom, o futebol surgiu na Inglaterra por meados de 1860, por aí, se eu estiver enganado, alguém me corrige. Mas ele veio da Inglaterra, mas onde ele foi aperfeiçoado, foi praticado, foi jogado, Foi popularizado. no Brasil, né? Que nós podemos pegar nesse meio por conta de que o futebol é tão popularizado aqui no Brasil. Bom, o futebol é popularizado aqui no Brasil, nada mais nada menos porque a gente é penta e tem um rei chamado Pelé, né? E além do Pelé em si, que não tem palavras para descrever a habilidade dele, qual outros jogadores que bombaram no mundo do futebol? Bom, temos diversos jogadores que bombaram no mundo do futebol, mas brasileiros. Temos Rafinha, Vinícius Júnior, gênio, Neymar, Ronaldo, gênio também. Temos Romário, gigante da bola Mas também. falo futebol, atualmente não tem como não falar de Cristiano Ronaldo e Messi. Com certeza, a maior disputa do futebol. Enquanto um é alto, o outro é pequeno. Enquanto um é vermelho, o outro é azul. Nossa, é incrível isso. E mudando um pouco do assunto, o futebol é praticado em quanto tempo? A gente, Cada tempo. São 2 tempos, né? com certeza, a gente tem atualmente 2 tempos de 45, fora os acréscimos, né, que pode E variar. o intervalo também varia entre 15 a 20 minutos. Isso mesmo. E falando sobre o tempo, principalmente no intervalo, quando o time volta do primeiro tempo, você acha que o intervalo ajuda muito o time e os jogadores em si? Com certeza, o intervalo é essencial pra gente. Eu falo que o intervalo é essencial pra gente ajustar o que tá errado. Sim. Com certeza, porque o intervalo é mais pra gente ver o que está encaixando e o que não está encaixando dentro do jogo, a gente mudar o que não está encaixando e o que está encaixando a gente dá mais ênfase, né? Sim, e a gente acabou não citando. São quantos jogadores dentro de campo no time de futebol? Nós temos 11 jogadores dentro de campo. São quantos jogadores de linha? São 10 jogadores. Tanto de goleiro. Você pode me dizer quais são as posições? Bom, atualmente temos diversas posições, mas as posições clássicas. As clássicas. Temos lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro, né? Temos volante, meio campo e ataque. Assim, no básico. Mas aí, hoje em dia, nossa, Variou diversas muito variações. as posições como segundo atacante, atacante de beirada, falso 9. Boca de área. Isso foi muito, mudanças táticas. Acho que a tática dominou o futebol. Com certeza, a tática em si é o futebol hoje em dia. Hoje em dia, logicamente, a gente depende ainda assim dos jogadores, da arte dos jogadores, mas muito mais as táticas, né? As táticas hoje. Por isso, hoje em dia, a gente vê muito mais jogadores fortes, porque é o que vai necessitar. Fisicamente, né? O físico dominou muito o futebol. Muito. Eu enxergo isso, que o futebol hoje é mais físico do que tático. Com certeza. É porque os treinadores buscam isso. Hoje em dia é mais corpo, porque a pessoa tem que aguentar o tranco, querendo ou não, né? Sim. E falando de treinadores, tem alguns específicos que são extraordinários no seu trabalho? Aí temos diversos. Temos Pep Guardiola. Sim. Temos Como até mesmo no passado, o Zagallo no Brasil Zagallo. conquistou até Copa do Mundo. Incrível a atuação do Zagallo. E falando até mesmo,
a Copa do Mundo em si, a Copa do Mundo pesa muito para cada seleção brasileira de futebol? Essencial. A Copa do Mundo é essencial, porque a Copa do Mundo mostra quem é o país de verdade do futebol. Spoiler. O futebol, ele pode se dizer muito praticado no Brasil, mas em quais regiões? Bom, a gente vê muito mais futebol em regiões periféricas. Sim, conhecida várzea. A várzea. A várzea eu enxergo muito que é a falta de oportunidades para craques. Que no mundo de hoje, o futebol se tornou, infelizmente, muito a visão de dinheiro. Sendo que temos diversos meninos. E a gente pode mudar um pouco de assunto e falar sobre as regras de futebol. O que para você é o mais chatinho, vamos dizer assim, das regras de futebol? Bom, nas regras do futebol a gente tem diversas leis, né? Diversas regras. E pra mim, a mais chata, pode assim se dizer, assim, Sim, tirando vários golaços, é o impedimento. sim. Principalmente nos dias de hoje, que são Milimetricamente. Isso, obrigado. Isso A aqui. ponta da chuteira pode ocasionar um gol anulado. Um gol de... Isso, final de Na minha Champions. opinião, é muito desnecessário. E pra ti, você acha que é desnecessário? Com certeza, pra mim, tinha que ser mudada essa regra pra. Não sei se tem uma regra lá, mas tinha que ser acima de 10 centímetros pra Sim. começar a se medir o impedimento. Sim. Pra mim tinha que ter isso, né? Porque se vocês têm tecnologia pra tudo isso, vocês iam ter pra, pelo menos, né, dar um limite daquilo. E falando em intervalos, como a gente pôde ver, até antes de falar sobre esse assunto, você acha que a temperatura do local pode afetar muito no jogo de futebol? Com certeza, a temperatura afeta bastante, por isso a gente tem vantagem. Por isso existe vantagem de casa, existe vantagem de estádio, entendeu? Por causa se sair aqui o Flamengo para jogar lá na Bolívia, É, principalmente na Bolívia, que a gente vê muitos casos de clubes brasileiros sofrendo com altitude, que é ocasionando tonturas, muitos outros problemas psicologicamente também, que acabam deixando a mente cansada, sabe? com certeza, porque isso afeta muito a respiração, afeta a temperatura até do corpo, porque a gente vai acostumado, né? Sim. E nós podemos ver até na Copa do Mundo de clubes que nos Estados Unidos que tá muito calor lá e os jogadores estão sofrendo com isso, até mesmo tendo paradas de hidratação. Como você disse no intervalo, você acha que as paradas de hidratação podem ser um meio mais rápido de ajustar o erro dentro do jogo? Sim, eu creio que a parada de hidratação ajuda, né? Porque senão ia morrer os jogadores. Né? Como a gente pode citar também o Fluminense. O Fluminense, até o momento da eliminação, se aproveitou muito da parada de hidratação. Muitas pessoas pararam e analisavam o time do Fluminense antes e depois da parada de hidratação e teve uma evolução grotesca. E eu acho que isso define muito de cada time, sabe? Sim, isso Os foi... clubes brasileiros já estão acostumados um pouco com o calor, mas como nós podemos ver, europeus sofreram muito. Você acha que tem mesmo isso? Acho que sim, mas isso, né? Varia. Não justifica também o fato da vitória parada de hidratação. Logicamente, teve a sua influência. Ajuda em si, mas não é aquele Sim. nosso principal motivo. Mérito total, Renato Gaúcho. Sim, gênio. Foi o gênio da bola. E esses dias, não sei se foi ver um vídeo, eu acho 2 dias após a eliminação, 1 dia após a eliminação, o vídeo dele deitado na cadeira de praia, isso que eu acho diferencial dele. Sim. Porque Você acha que, sempre tipo foi assim, no meio do futebol, a pessoa tem que ser 100% focada ao seu clube e seu trabalho? Isso varia bastante. Logicamente você tem que ter o foco, porque querendo ou não, os torcedores pagam pra isso, né? Sim. Pro jogador ter o foco. Então, mas São pagos pra isso. sim, temos exceções. Por exemplo, Romário. Se você é um craque da bola, você
entendeu? E Porque ele fazia. aproveitando isso, você acha que o talento diferencia muito do jogador dedicado? Com certeza, a dedicação. Tem uma grande frase que meu tio disse: ouvi falar que esforço vence o talento. Na minha opinião, o talento ele é muito superior à dedicação, por conta que a pessoa dedicada tem que se dedicar bastante para fazer um drible. Já a pessoa talentosa não. Com um simples toque consegue realizar suas fintas. Na minha visão sobre também o foco, acredito que o foco é essencial, 100%. Mas os jogadores também necessitam do momento de lasanha para o seu psicológico. E aproveitando o psicológico, os jogadores de base afetam muito psicologicamente por conta do afastamento dos pais, e morar em outra cidade, até mesmo estados e até casas e países. Você acha que isso é muito afetado nos jovens brasileiros no Brasil hoje? Com certeza. Tenho amigos, diversos jogadores desistem do futebol por conta disso. Porque é algo que realmente mexe. Tem um colega meu, que eu não vou citar nomes, que ele estava num clube aí e, por questão de família, de solidão, ele não quis ficar no clube, quis voltar para casa, para o aconchego, para a família. E eu não julgo, porque realmente, né, sente falta. Na minha concepção, tem muito isso, mas a pessoa tem que continuar, sabe? E por conta que isso vai gerar um retorno muito bom para a família. Exemplo, tem uma família que tem uma condição muito menor financeiramente, isso pode ser mudança de vida, realização de sonho. Então, na minha concepção é essa. E você acha que esses problemas psicológicos também, não só falando só de esporte, pode afetar também nos estudos? Bom, essa questão do futebol afetar os estudos, querendo ou não, afeta um pouco, porque se a pessoa está no futebol, como você falou, aquilo é o foco, né? Aquilo ali é o sonho da pessoa, né? É o que ela quer pra vida. Então, ela vai dar uma desfalcada um pouco nos estudos, mas dependendo da pessoa, não é algo que afeta. Mas, logicamente, temos outras pessoas que até largam a escola para viver de futebol, que é uma coisa arriscada. Sim. Né? E nós podemos até citar também que, sem ser, vamos dizer dessa forma, profissionalmente, estudantes atletas que recebem bolsas nos Estados Unidos, inclusive, para jogar em times de faculdades, universidades. E isso eu acho muito bacana, por conta que isso influencia, apoia muito os seus estudos e apoia muito o esporte. Você pode viver um laço entre os dois. Você acha que isso é muito real mesmo? Com certeza. Isso, além de ser algo muito bom, né? Pro aluno, é bom para a família. E isso é algo que a gente pode ver do país. Entendeu? Que eu acho que, infelizmente, o nosso país não tem muito a estrutura, né? Acho não, tenho certeza que ele não tem a estrutura do que os Estados Unidos. Sim. Você acha que isso é necessário no Brasil? Acho completamente. Eu acho porque o Brasil é tido como o país do futebol. E por que não se dar verba a isso? Entendeu? Por que não se investir nisso e tornar realmente o Brasil o país do futebol, onde a fonte de renda vem do futebol? Porque o Brasil é o maior consumidor de futebol. Sim. E também nós podemos ver, de uma certa forma, com uma visão ruim, de jogadores craques. Vou até citar um exemplo do Dudu, que jogava no Cruzeiro, atualmente está no Atlético Mineiro. Ele é aquele atleta talentoso, mas ele é muito, vamos de certa forma, desviado educacionalmente. Tipo assim, tem certa crise de ser analfabetismo, né? Analfabetismo. Que coisa perfeita, não precisa desse corte. Analfabetismo, né?
Esse treinador tem um cara muito bom, cara. O cara girou. Analfabetismo, né? Não sei, mais direto. Vamos voltar? Nós podemos ver muito esses jogadores que têm uma visão ruim por não saber tanto o português em si brasileiro. Nas escolas, por conta que eles acabam largando. Tem muitos casos de jogadores brasileiros, até mesmo de fora, de abandonar as escolas para seguir o foco. Na minha concepção, teria que se conciliar, por conta que, se tem uma carreira de sucesso, a pessoa já vai ter uma consciência, vai ter um estudo básico na sua cabeça e também até mesmo em outras línguas. Vai que Deus quiser permitir poder realizar seu trabalho em outro país. Você acha que tem muito isso dos estudos ajudar muito nessa parte de linguagens de outros países? Sim, o futebol, se você quer ir no Brasil, o futebol vai exigir línguas. Sim. Que a gente tem que aprender. Eu acho que temos alguns clubes até que cobram boletim de escola. Sim. Porque é algo que tem que ser cobrado para que os alunos, né, tenham mais objetivos, estudem mais. Porque analfabetismo é uma coisa triste que muitas pessoas acham que não existe. Sim. Mas existe muito ainda no nosso mundo que não deveria existir. E que as pessoas veem que isso não é necessário para o futebol, mas é muito necessário. Sim. Necessário para a vida humana em si. Que a pessoa tem que ter um estudo básico, tem que saber o básico dos estudos. Na minha concepção, tem que ser muito, ser investido mais, como você disse, ser investido mais nos estudos, conciliando com os esportes, tanto o futebol, tanto o basquete, entre aspas. Nós podemos falar também, voltar ao assunto, de campeonatos. Você acha que o campeonato de várzea é essencial para aquele jogador que não tem uma visibilidade muito grande? Sim, esse ponto é muito bom, porque eu vi hoje, né, vou falar, porque o campeonato de várzea é uma boa captação de atletas. Teve esses dias, eu acho que faz menos de um mês aí, que teve a seleção da várzea que jogou contra o... Como é que é o nome? Não sei se é Porto. Acho que foi o Porto. Jogou contra o Porto. E teve duas captações de atletas, de dois jogadoraços. Entende? Então a base em si é uma boa captação de atletas. É o meio dos jogadores que não têm a visibilidade de se explodirem. Sim. Muitas vezes. Que até mesmo o futebol de várzea está se tornando aos poucos no Brasil tão relevante que são sendo praticados em estádios profissionais, como eu vi mesmo no estádio do Arsenal. Os times de base tem uma final do campeonato de várzea entre times de várzeas lá na Inglaterra. E para finalizar, concluindo que a base pode ser muito importante, o futebol também pode gerar bolsas de estudo, pode gerar a fama, dinheiro, também realização de sonhos e também tem o outro lado da base. O papo foi muito bacana, te agradeço muito e espero novamente ter você aqui comigo. Muito obrigado, André, é um prazer estar aqui e venho agradecer também ao pessoal por estar assistindo o Pod Azulcast. Azulcast, isso mesmo, muito obrigado.